Que a santa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os queridos irmãos, né? Nessa tarde abençoada, tarde de bênção e tarde também de vitória, né? Louvado seja Deus, tarde de vitória. Hoje, quinta-feira, 4 de agosto de 2025, 14 horas e 30 minutos. Nos colocamos mais uma vez na presença de Deus e desejamos juntamente com você, né, nessa tarde. Acredito que você já almoçou, né? Louvado seja Deus. E nós temos um momento com Deus, uma tarde com Deus. E gostaria de estar louvando a Deus com alguns hinos da nossa harpa cristã. Não somos cantores, né? Mas desejo adorar a Deus. Porque todos os dias a gente tem que ter motivo para adorar a Deus. Todo dia é dia de festa para quem tem verdadeiramente a pessoa bendita do Espírito Santo em seu coração. É verdade, todo dia para nós é de festa. Mesmo diante a face das dificuldades e provas, o crente genuíno, ele tem uma fonte dentro dele de alegria, E muitas vezes há lágrimas que muitas vezes passa a descer de nossos olhos copiosamente, não são lágrimas de crocodilo, nanina não, amém? Mas são lágrimas de alegria e de gozo por intermédio do Espírito Santo de Deus. Se você acredita nisso que eu estou falando, você tem muito motivo para adorar a Deus. Pedro vai nos dizer que as provas, note, as provas que de forma estranha, que vocês se submetem, amém? Louvado seja Deus, como coisa estranha viesse vos acontecer, amém? E são muitas provas e situações adversas que nós vivemos nesta vida enquanto nós ainda não fomos arrebatados por Deus. Até no momento áureo do arrebatamento, a nossa carne, que é inimiga de Deus, e o nosso adversário, que é Satanás, vai lutar para tentar impedir você de alcançar o mérito da sua salvação. Então ele investe pesado. Sim, amados irmãos, nós temos dois inimigos comuns. Amém? Satanás e também a nossa carne. Porque nós somos dotados de anseios, de desejos, de paixões, de vontade. Mas se essa vontade, esta paixão, esse desejo está pautado nas coisas de Deus, e isso vinha agradar de modo a pessoa do Espírito Santo, não tem nenhum problema. O problema é quando é o contrário. Quando a circunstância quer nos tirar da presença desse Deus. Amém? Tudo aquilo na vida do homem, na vida da mulher, que vai corroborar
para que ele se afaste de Deus. Isso é aquela ardente prova que Pedro menciona, né? E bem verdade é que quanto mais você quer dedicar a Deus, amém? Você não está isento das dificuldades que sobrevêm a você. Então o apóstolo Pedro diz assim, e é para nós ficar alegre. É isso mesmo que você ouviu. É para você ficar alegre. Porque se tem o Espírito Santo, você tem alegria. Se você passa pelo sacrifício do Calvário, você tem muito motivo para se alegrar. Agora, quando você não passa pelo Calvário, e quando você não tem o Espírito Santo na sua vida, você já está conformado com tudo que está aparentemente sendo apresentado para você. Se você não detesta mais a sua carne, se você não detesta mais as suas paixões e prazeres, então isso acaba nos trazendo dentro do entendimento que o Espírito Santo não faz mais parte, infelizmente, da sua vida. Há muitas pessoas que não sabem que o Espírito Santo se afastou. Amém? Que o Espírito Santo não está dentro dessa casa, que é seu coração. Não está mais no comando da sua vida. Está entendendo? Então, quando nós nos conformamos com essa carne malvada, os seus apetites, suas paixões, seus adereços, atrelado às vontades do mundo, você acaba entristecendo o Espírito Santo e por esta razão ele se afasta. Ele se afasta. Tem muitas pessoas que estão andando nessa vida e vai ter muita razão para chorar, para se entristecer, porque este Espírito Santo se afastou. Agora, se o Espírito Santo está dentro de você verdadeiramente, meu querido, minha querida, este Espírito Santo vai protestar, ele protesta contra as mazelas deste mundo. Então, quando você está angustiado, quando você está triste, obviamente não é a sua alma, não é o seu psique, não é o seu espírito, e muito pelo contrário, é o Espírito Santo entristecido dentro de você. Porque você é casa, você é morada. Antigamente Deus vivia em tenda, vivia em arca, em templos, construídos por mão de homens. Hoje, não mais. Hoje ele habita em seu coração. A sua vida passou a ser morada do Espírito Santo. E para tanto, algumas coisas precisam ser mudadas. Amém? Mudado. A dona de casa, por certo, quando faz faxina na sua casa, quando ela está a remover poeiras, resíduos de sujeira, deixando a casa odorizada, né, com um perfume agradável, então significa que ali a limpeza, e dentro desse fator, né, todos que vai entrar naquela casa, a primeira coisa que vai sentir é o cheiro, o aroma agradável que remete à ideia de limpeza. E onde a limpeza se sentimos gratificado. Parabéns para essa dona de casa. Amém? A mesma coisa é sua casa espiritual. O procedimento é o mesmo. Você tem que mantê-la limpa. Você tem que manter ela com um aroma agradável.
para que a pessoa do Espírito Santo, na sua vida, tenha prazer em você. Amém? Tenha vontade de estar com você. Então Pedro vai dizer assim, amados irmãos, antes de nós cantarmos esses hinos que o Senhor coloca no meu coração, a Bíblia vai dizer assim: se você é provado, perseguido, as pessoas lhe odeiam, não gostam de você, se as pessoas se ajuntam, se amotinam nas noites, nas madrugadas, em encontros, em confraternizações, para, neste lugar, denigrir você. Não fique triste, disse a palavra de Deus. Não fique desanimado. Não queira parar com tudo. Não queira negligenciar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Pedro vai dizer assim, que é para nos alegrar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus verdadeiramente repousa, está juntinho com você. Amém por esta palavra? Dá para entender claramente? Se a casa está limpa, se há ordem na casa, se há limpeza, se há um aroma agradável para o mundo coletivo, e remete à ideia de limpeza, de zelo, de cuidado. Agora, quando é o contrário, remete à ideia de desleixo, relaxo, descuidado. O mau cheiro remete à ideia de que aquele lugar, aquele recinto está terrivelmente impróprio, até mesmo para alguém residir dentro dela. Né, querido? A mesma coisa, a nossa casa espiritual tem que estar em ordem. Tem que estar em ordem, porque quem faz morada e quer fazer morada em sua vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer fazer morada em tua vida. E tudo passa a ser gratificante e motivo de alegrar. Eu quero louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou aqui um hino no meu coração para nós adorar a Deus. É o hino 39 da nossa obra cristã. Depois nós temos uma palavra revelada para nós meditarmos nessa tarde, né? E convido você para uma breve oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos a Ti, meu Deus, a Tua bênção nessa tarde, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, que será ministrada tão logo, possa falar com este ouvinte, amém? Possa falar com este irmão, possa falar comigo, amém? E o Senhor comece a falar conosco, meu Deus, através da letra e do louvor destino. Nos abençoa, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Hino 39. Eu vou pedir ajuda aqui da internet, porque eu não sou cantor. Vamos ver se nós conseguimos. Eu não vou conseguir, não. Então eu vou cantar aqui sem o auxílio do playback. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue que por nós ali verteu. Eis deste sangue lavados, com roupas que dão salvação,
os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Vou mais que a neve, vou mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, aleluia, aleluia. Amados irmãos, sem perca de tempo, amém, Deus colocou uma palavra em nossos corações e queremos compartilhar com você esta mensagem de Deus que é para o teu coração. Amém. Louvado seja Deus. Livro do Apocalipse, livro de revelação. Amém. Livro de revelação tem um tema que nos diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Detalhe, a qual ninguém pode fechar. Eu vou repetir, vou dar ênfase a esse tema. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Detalhe, a qual ninguém pode fechar. Ei, amado, muitas vezes não conseguimos entender de muitas portas fechadas, não é? Muitas portas trancafiadas em nossas vidas. E possivelmente eu posso estar falando com alguém que já bateu em muitas portas nessa vida e ela determinantemente se encontra fechada. Amém? Já nos encontramos fracos, desanimados, diante de tantas diversidades, diante de tantas lutas. Por dias, ansiamos dias melhores. Nesse sentido, querido e querida, irmão, ouvintes da palavra de Deus, nesse sentido, buscar a palavra de Deus em situações onde vemos portas abertas, é necessário para entender que para cada dificuldade há também uma porta de escape. Repita comigo: para cada dificuldade há uma válvula, há uma saída, há um escape, há uma porta de escape para a sua vida. Não sei de onde você mora, não sei de onde você está nos assistindo, amém?
seria muito bom você se identificar com esta mensagem, dizendo: eu sou da cidade tal, meu nome é tal. Amém? E deixa aí o seu pedido de oração, nós estaremos orando por sua vida. Neste momento, amado, eu vou pedir licença a você, já volto em seguida. Amém? Já volto em seguida, é rapidinho, tá? É porque tem algo no fogo e para não perder ali, né? O que se faz em uma cozinha, eu vou ali dar uma solução e já volto com a palavra. Aguarda, vai valer a pena você ouvir esta mensagem no nome de Jesus. Guarda só um momento. Tem um menininho aqui, ó. Esse que tá verbalizando, meu amiguinho, né? Ele quer ir pra casa dele, né? Vai lá, Fredinho. Vai lá. Só um momento, já estamos voltando. O avô do avião, né, Fredinho? Pronto, menino, vai lá tomar água, vai. Amém, irmãos, perdão por ter saído, né? Mas a live continua, a transmissão continua. Amém, amados? Então quero dizer para você, eis que tenho, é o nosso tema, posto diante de você, de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Enquanto nós, eu, você, viemos viver desesperados, amém? Aleluia! Com aquela sensação que estamos chegando a conquistas, vem a famosa notícia, não é verdade? Não há vagas, né? E quão é triste para quem está desempregado, que vai sair em busca de um emprego e se depara com a notícia dizendo: não há, portanto, vagas. Volte depois, né? E você ficou no último lugar. A sua chance acabou. E voltamos com o coração fragmentado, né? Para o nosso lar. Você que é pai de família, sua esposa espera de você, seus filhos esperam de você, e a resposta é não. Não há vaga. Amém? Mas, louvado seja Deus, devemos, diante desta circunstância, meditar nesse texto que acabamos de fazer menção, que é o nosso tema, onde a palavra de Deus vai dizer assim: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você, quem está falando conosco aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, que está falando com a igreja, que está falando com o seu povo, aqueles que o servem, que o adoram, ou que presta culto e adoração. Então ele está dizendo assim: sei que você tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então eu quero dizer aos irmãos sobre esse título,
portas abertas na Bíblia, capítulo 3, verso 8, nesse texto das Escrituras, é dirigido a uma das 7 igrejas ali da Ásia Menor. A igreja do livro de Apocalipse, a igreja chamada Filadélfia, era a mais jovem, tá? Das 7 cidades. Então Jesus envia uma carta e nos ensina várias lições. A igreja tinha pouca força, né? Quantos que estão começando agora, né? Na verdade, não tem muita experiência, né? Pessoas neófitas. A palavra neófito significa novos convertidos, né? Então, essa igreja era uma igreja jovem. E o Senhor nos diz que ela tinha pouca força. Mas Jesus colocou diante desta igreja, diante dela, uma porta aberta. E detalhe, ninguém poderá fechar. A igreja é fraca, mas o seu Deus é poderoso. A nossa força não vem de fora, nem de dentro, mas a nossa força, a sua força, ela vem lá de cima, ela vem lá do alto, ela vem de Deus. Se Deus coloca uma porta aberta, como diz nesse texto, amado, porque a razão de encontrarmos tantas portas fechadas? Talvez você possa estar deveras perguntando assim: por que há inúmeras portas fechadas? Amado, ora, a porta aberta também são frutos das nossas ações, né? Da soberana vontade do Senhor. Tudo indica nesse texto, amém, que Deus tem a chave da porta, a chave da minha vitória, a chave da sua vitória, senhor e senhora, amigo ouvinte. Esta chave, ela, sem sombra de dúvida, está na mão de Deus. Amém? Esta chave da porta, Ele coloca diante de você também. Ele coloca diante de nós esta porta aberta. E Ele aqui nos diz que ninguém pode fechar. Mas tem uma condição. Para que essa porta não feche, há uma condição. Sabe qual é? São as nossas obras. Tem que ser conhecida por Deus. Você precisa guardar a sua palavra. Você tem que ter um princípio bíblico em seu coração, que é regra de fé. Um princípio é não negar o nome do Senhor. Quantos têm negado o nome do Senhor? Pense nisso. Antes de reclamar por que as portas não se abrem, não seria mais fácil fazer um autoexame? Como que está as suas obras diante de Deus? Amém. Louvado seja Deus. Se você deseja vitória e quer portas de bênção em sua vida, Jesus é a porta. Em João capítulo 9, versículo 7, ouça aqui a palavra joanina nos diz: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ainda que tenhamos pouca força, mas Jesus é esta porta e nos dará força, ânimo,
coragem, vai revitalizar nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Você pode ser esta pessoa que se sente que tem pouca força, mas Jesus é a porta. Ele quer te dar força. Creia nisto e verás que Deus pode fazer por você. Então, essa palavra, ela é pequenina, mas de grande significado. Amém? Quero terminar esta mensagem louvando a Deus com mais um hino da harpa e nós estamos partindo para o encerramento. Deus abençoe você, irmã Fátima. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 65 da nossa harpa cristã. Você que está chegando agora, acabamos de ministrar uma palavra. Amém? Deus coloca diante de você uma porta aberta. Ele não só colocou a porta aberta, mas ele coloca nas tuas mãos uma chave. Aí você me pergunta, que chave que é essa, irmão Pedro? É a oração. Nada mais, nada menos que a oração. Alienada também a um bom testemunho, as boas obras. Amém. Glória a Deus. Então, com essa chave, você pode abrir as portas que estão fechadas. Através da oração, Deus pode fazer o imaginável por tua vida. Houve, numa cidadela, um culto ar livre. Porém, o prefeito da cidade queria, naquela localidade, construir várias casas próprias. Havia uma necessidade de dar àquela cidadela terrenos, casas próprias, em que muitos iriam sair devidamente do aluguel. Mas nessa cidadela estava vendo um trabalho, um culto, ar livre. E o preletor, louvado seja Deus, fez o uso da palavra: se tivermos fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, a gente iria dizer ao monte, salta daqui, ó, monte, ó, salta daqui, amém? E vá para aquele lugar. Se você não duvidar no seu coração, isso vos será feito. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E algumas pessoas que estavam a ouvir esta mensagem levou ao consentimento do prefeito da cidade, que de forma inusitada foi à casa deste pregador, deste preletor, que estava pregando na tarde daquele ar livre. Chegando aí, ele disse: olha, nós estamos com um grande projeto nessa cidadela e nós estávamos querendo construir várias casas, amém? Dar chaves de casa para algumas pessoas que estão vivendo de aluguel, mas nós temos um grande problema. Sabe qual é o problema desta cidadela? Esta cordilheira era uma montanha de aproximadamente uns 800 metros de altura, que estava impedindo o trabalho da prefeitura desempenhar. E chegou ao meu conhecimento que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, nós diríamos ao monte, salta daqui e vá para outro lugar. Aí, meu querido, quanto tempo você precisa para que a sua fé nesse teu Deus possa realizar esta grande obra para nós aqui? Aí,
o pregador se sentiu em apuro. Quantos pregadores que até profetiza, coloca as mãos, e nós não sabemos que isto é fruto da emoção, muitas vezes. Amém? E possa ser fruto de um momento de emoção e acaba trazendo uma mensagem sensacionalista só para promover emoção na pessoa, mas a palavra em si não tem efeito. Por mais que a palavra seja de Deus, precisamos estar pautados na direção do divino, do Todo-Poderoso. Aí este irmão responde para os representantes da prefeitura: olha, na verdade eu não tomei conhecimento dessa situação, mas eu me proponho a buscar a Deus. Dá-me 15 dias. Ele pediu 15 dias. E agora? E eu estou falando aqui que Deus coloca diante de você uma porta aberta. Só no Brasil há centenas de pessoas desempregadas. Mas uma pergunta que não quer se calar: que tipo de porta que é essa que Deus coloca diante de você? Há 2000 anos atrás, ninguém tinha acesso ao templo. Precisava estar no pátio. E no Santo do Santo, uma vez por ano, o sacerdote, a qual a ele era otorgado o direito de entrar no Santo do Santo, a Bíblia vai dizer que ele fazia sacrifícios pacíficos e de libação por ele, primeiro pela sua vida, para depois ser apresentado ao povo, este que estava lá fora, esperando a revelação, a palavra de Deus. E isso acontecia uma vez por ano. Então, antes de ele entrar no Santo do Santo, ele tirava as suas vestes, amém? E vestia vestes novas, amém? E ele fazia um sacrifício por ele. Primeiro, se colocava ali o holocausto no propiciatório, que era um altar fora do Santo dos Santos, tinha o pátio e tinha um lugar apropriado para sacrifícios de libação, onde o gado, onde a ovelha, onde a pomba, onde o cabrito era imolado. Então precisamos aprender a interpretar a palavra, para não sair falando maneira, asneira. Aí nos diz a palavra de Deus que depois que ele oferece esse sacrifício para a purificação de seus pecados primeiro, agora ele está apto para entrar no lugar santo dos santos. Detalhe, não se pode entrar no lugar santo dos santos de qualquer forma, de qualquer maneira. E mesmo tendo uma vida não pautada com a vontade de Deus, é uma loucura entrar no Santo dos Santos se você não tem uma vida, se você não tem testemunho. Por isso que a Bíblia diz: conheço as tuas obras. E ele reconhece que você é imperfeito, que você é fraco. Só assim, irmão, era manifestado a palavra, mas, no entanto, o povo tinha que estar lá fora, no pátio. E quando fala de porta aberta, Jesus Cristo conquistou isso na cruz do Calvário.
estava lá no madeiro, crucificado, sua alma, sangue indo embora, sua vida, sua vitalidade indo embora. E ele olha para o alto e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me desamparaste? Agora a Bíblia diz que ele rende seu espírito e diz: está consumado. A palavra consumado quer dizer está feito, está pago. E o pagamento da nossa salvação não foi com prata, não foi com ouro, amém? Mas foi pelo sangue, foi pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que no templo, lembra que falava que era uma vez por ano, que se podia ter acesso direto ao Santo do Santo, e era somente o sacerdote, os demais tinham que ficar do lado de fora. Agora diz a palavra que o véu do templo se parte, o altar se parte, o véu se rasga, vai se rasgando. Amém? Dando a mim e a você acesso direto diante de Deus. Hoje você não precisa de intermediário, irmão. Não precisa de intermediário. Não tem Maria, não tem São Pedro, não tem São Benedito, não tem Paulo, não tem Pedro, não tem Maria. Não tem intermediário. Quando você precisa de um juiz para advogar a sua causa, você tem que agendar o dia, a hora, a data, e ainda corre risco de não ser atendido. Mas hoje não, hoje você tem acesso direto, irrestrito diante a face do Todo-Poderoso. Não tem quem mais possa intermediar a sua necessidade para com Deus. Então é por isso que Deus colocou diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechar. A palavra que ninguém pode fechar significa que a única pessoa que pode impedir de que você tenha acesso diante de Deus é você mesmo. Quando você peca, quando você desobedece, quando você se afasta de Deus, é você trancando a porta, é você fechando a porta, é você perdendo acesso diante do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E estando fora dessa condição, meu amado, Jesus nos fala que Ele é a porta, ou seja, Ele é a palavra. Não tem como pegar atalho, não tem como pegar. Não, você tem que entrar pela palavra, você tem que obedecer a palavra. Se tem alguma coisa contra alguém, você tem que pedir perdão, para que o céu possa estar aberto sempre que precisar clamar a Deus. O problema de muitas pessoas que estão devidamente com as portas trancafiadas é porque perderam este acesso diante de Deus por causa do pecado. Você quer ter acesso a esta chave, a esta porta, para abrir ela? Aleluia! Reconcilie com Deus. Reconheça seus pecados. Volte para Cristo e com certeza você vai ser ligado no céu. Aleluia! E quando você estiver ligado no céu e você pedir no nome de Jesus, Ele não irá negligenciar a sua resposta. O nosso pregador, que eu estava mostrando para você, entrou no período de jejum de 15 dias.
Nos primeiros dias, ele não tomava café, ele não almoçava, ele não jantava. Mas também não deu a saber a sua esposa e seu filho o porquê que não sentava à mesa, que não almoçava e não jantava. No terceiro dia, ele já estava debilitado. Perdeu muita massa corporal, advinda desta abstinência de alimentos, desse jejum. Agora o problema, que os dias foram passando, e quando se abria a janela da casa dele, o problema se encontrava lá. O monte ainda estava lá. Ei, você está orando, você está clamando, você está jejuando, você está batendo na porta, mas quando você abre a janela da realidade, o problema ainda está lá. Aí deu 10º dia desse jejum, 12º, 13º. Numa madrugada, seu filhinho pegou na sua mão e disse: papai, venha sentar, almoçar, jantar conosco. Foi aí que o pai revelou a este menino o porquê que ele não sentava à mesa. Estava diante de um propósito e também de um grande desafio. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você desafiar Deus. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você atentar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando foi no 14º dia, ele abriu a janela da sua casa de madrugada e o problema estava lá. A montanha não havia mudado sequer 1 centímetro. E já havia passado 14 dias de jejum. Aí o menino, que entendeu a situação a qual o seu pai se encontrava, disse: papai, eu vou clamar ao Senhor. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Você dirá a este monte: monte, salta daqui, para com lá. Se você não duvidar no seu coração, isso vos será feito. Do 14º para o 15º dia de madrugada, ele abriu a janela e o monte estava lá. Mas de repente começou a trovejar. Houve relâmpagos, trovões. O clima, a temperatura mudou. Choveu abundantemente. Mais do que precisava chover para aquele momento, para aquele dia, naquela cidadela. Mas quando amanheceu o dia, quando o dia amanheceu, o milagre estava diante dos seus olhos. A chuva advinda, a torrente chuva advinda, fez com que a cordilheira aplainasse totalmente. Portanto, não desista, não volte para trás. Tenha fé, tenha esperança, tenha de bom ânimo, porque para Deus, um só momento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem logo ao amanhecer. Amém. Oh, glória a Deus. Só mais um momento, já estou voltando. Louvado seja Deus. Nós
propomos louvar o último hino da nossa alma cristã, o hino 65. Espero Deus ter falado com você e feito e dar a entender como se tem acesso, como se alcança uma porta aberta, qual é o tipo de chave que possamos abrir esta porta que está fechada. Ei, querido, quando você tiver acesso a essa chave, as portas vão se abrir. E depois que ela abrir, ninguém mais poderá fechar. Guarde isso que estou lhe dizendo a você. Amém? Eis os milhões que em trevas tão medonha jazem perdidos sem o Salvador. Quem que irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, nas trevas comungar no céu, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre, portas abertas e por todo mundo, cristão erguei-vos, já avante andai, crentes em Cristo, uni a vossas forças, e da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra comungar no céu, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre, ó vinde a mim, eis por todo o mundo, ó vinde a mim, clamai em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou na cruz. Eu errei aqui esse trechinho, mas vou repetir. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde, clamai em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra comungar no céu, e depois anunciar o Evangelho. Eis-me convosco sempre, ó Deus, apressa o dia glorioso, em que os gemidos todos se unirão, em coro excelso, santo, jubiloso, para todos sempre glória a ti darão. Todo poder o Pai me deu, na terra comungar no céu, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Há uma necessidade. Há uma necessidade para muitas vidas voltarem para Jesus. Porque se não voltar para Jesus, as portas não se abrirão. Mesmo que a promessa de Deus seja essa, que coloca diante de ti uma porta aberta. Mas você precisa optar, você precisa escolher. Para que essa porta não se feche, você tem que se manter, irmão, fiel. Fiel à palavra, fiel no testemunho, fiel diante de Cristo Jesus.
quanto que por sua vez deixaram a mão de Jesus, como também agora estão padecendo, porque as portas se fecharam. E não é só porta de emprego, porta da felicidade, porta da alegria, porta da comunhão, porta da liberdade, porque estão presos nos vícios, voltaram para a vida velha. A casa que, a princípio, eu falei, ficou suja. O Espírito Santo se afastou. E agora você está amargando o sentimento de fracasso, de derrota, de frustração. Mas tudo isso pode mudar se você voltar para Jesus. Verdadeiramente se faz necessário você buscar uma igreja. Buscar o sacerdote desta igreja, que é o pastor. Há muitos denigrindo nomes de pastores, né? E você tem que tomar muito cuidado, porque ele tem representado Deus na terra, ele tem representado Cristo na terra. Cuidado com as tuas palavras dirigidas a determinados pastores. Tem alguns que são picaretas, charlatão. Tem. E nem por isso você pode falar dele. Quem vai cuidar dele especificamente é Deus. Não é você. Você não é o juiz. O único juiz é Deus. É Deus quem julga. É Deus quem trata. É Deus quem cuida. É Deus quem levanta. É Deus quem abate. É Deus que faz descer a sepultura. Também é Deus que pode arrancar de lá. Nós não temos poder para tal. E por causa dos imorais, dos profanos, o justo é apedrejado. E você está ferindo a santidade com isso, a santidade de Deus. Você está ferindo o Senhor, que é a palavra, que é o verbo encarnado. E por esta razão, as portas estão fechadas. Você perdeu acesso à chave. A porta se fechou. E a única condição para se abrir essa porta é você reconciliando, é você reconhecendo, é você pedindo perdão, é você voltando para a igreja. Quanto tempo você não participa do corpo e do sangue? Quanto tempo você está desligado do caminho? Ei, quanto tempo? Eu não vou para aquela igreja porque tem fulano lá, Bertano lá. O problema não é a pessoa. O problema não é o pastor. O problema não é o ministério. O problema não é a convenção. O problema que essa apatia que você tem contra a pessoa, você está tendo contra Deus. É contra Deus. E aí, na oração do Pai Nosso diz assim: perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. E lá Jesus vai dizer: se você perdoar os homens as vossas ofensas, o Deus lá de cima, do céu, perdoará também as vossas ofensas. Se você não perdoa, amém? Se você não quer perdoar os homens as suas ofensas, também o Pai Celestial não perdoará a vossa. E aí, que está o problema? As portas estão fechadas. Ei, você vai bater, até sangrar o punho da mão, até ter tendinite na mão, até ter um reumatismo. E essa porta não vai abrir, porque não adianta, irmão. Se você não entrar pelo processo da palavra, Jesus é a porta. Se você não entrar pela palavra, você não tem acesso diante de Deus. Não tem. E não adianta pegar atalho. Ei, as portas estão fechadas para mim, vou receber ali um passo ali na casa de candomblé. Ei, vou sentar à mesa com aqueles gurus, né? Sabe aqueles gurus? Aqueles agoreiros. Vou pedir para ele jogar uma carta lá
jogar um buzo para ver por que eu estou tão, desculpa a expressão, azarado assim, que nada de bom acontece na minha vida. Sim, irmão, entra pelo caminho da verdade e a verdade vai te libertar. Reconcilia com Deus. Tenha paz com teu irmão, com teu vizinho, com os da tua casa. Aí você vai ter paz com Deus. Você vai ter paz com a tua alma, paz com a tua consciência. E o mais importante, eu vou buscar um negócio aqui só para te mostrar. Ó, Deus poderá colocar novamente uma chave na tua mão. Eu faço questão que nas nossas pregações a gente possa trazer uma palavra figurada, amém? Trazer uma metáfora e explicar para você. Esta chave representa contato, representa oração. E muitos perderam isso. É por isso, olha, e o maior problema aqui de se perder a chave é quando você não abre a chave nem da sua própria casa, porque você perdeu. Quem dera o céu. Quer entrar no céu? E você pode conquistar novamente, ter acesso à chave, que vai abrir as portas que estão fechadas para você. E quando ela se abrir, você ser zeloso, cuidadoso, ninguém poderá fechar essa porta. Tentarão, mas não vão conseguir. Agora, a única pessoa que fecha essa porta é o seu desleixo, seu mau testemunho, a falta de perdoar o seu próximo. Ei, o céu fica de chumbo. Então não adianta nem pegar atalho. Tem alguém que faz voto. Tem alguém que põe no envelope uma importância em dinheiro. Tudo para tentar mostrar para Deus que Ele quer novamente o direito desta chave. Mas no seu coração, Ele não muda. A sua mente não muda. As suas paixões não mudam. Então, quando você reconhecer essas verdades hoje, a história da sua vida e de muitos brasileiros poderão mudar. Então, receba esta palavra com carinho e com amor. Jesus quer abençoar você de forma gloriosa. Pai Celestial, eu quero apresentar esta vida que por alguma razão perdeu acesso ao céu. Por causa do seu desleixo, por causa da falta de perdão. Voltou para o mundo, voltou para as mazelas do mundo, voltou para o pecado, voltou para aquela vida apodrecida que vivia antes. E por esta razão está amargando o Senhor, porque para onde vai é não. Há uma restrição também no seu nome, no Serasa. Ah, meu Deus, não consegue conquistar os seus objetivos porque as portas fechou. E a tua palavra diz que a porta que está fechada ninguém pode abrir, Senhor. Ah, Deus, mas trouxemos a tua palavra com verdade. E se hoje ela, meu Deus, quiser uma porta aberta, sabe o que é necessário fazer para alcançar de ti mérito. Oh, Senhor, tem colocado uma porta aberta diante de nós. E sabemos que temos pouca força, meu Deus. Pouca força. Sabemos também, Pai, que com essa pouca força nós estamos guardando, nós estamos perseverando na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abençoa muitos nessa tarde. Abençoa muitos, Senhor, abre a porta da felicidade, a porta da alegria. A porta, Senhor, no que difere a saúde. Ah, meu Deus, volta a abençoar grandemente este homem, esta mulher.
este jovem, que ainda possa se decidir por ti, meu Deus, porque não há atalho, não há outro caminho, não há uma outra regra, a não ser se voltar para ti, aleluia, de coração, aleluia, abençoa o retorno desta vida agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. E Deus também abençoe você, Fátima Carrara, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Hoje à noite nós temos culto com a participação de todos os obreiros. Amém? A partir das 19h30, na rua Rafael Ducati, 393. E você pode dar um pulinho ali. Você que há muito tempo tem observado que as portas se fechou. Ei, venha conquistar. Amém. Nós não temos condições de dar essa chave para você. Não. Mas o Senhor Jesus tem. Vem buscar dele a sua vitória. E qual é o local? Rua Rafael Ducati, 393, bairro Algodoal. Centenas e milhares de pessoas estão de posse desta chave, que é a oração. E a hora que precisar falar com Deus, não precisa marcar horário, dia, hora. Na hora que dobrar o joelho, na hora que se conectar com o céu estará sempre de porta aberta, em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe a todos. Estamos concluindo essa transmissão e agradecendo pela sua participação, no nome do Senhor Jesus Cristo.